Então, essa é uma. Tudo bom? Boa noite, amados, de novo. Só escutei um trem aqui em inglês. Mas, enfim, vamos continuar. Então, uma possível explicação já para esse aborto espontâneo que pode ocorrer é quando o espírito desiste das provas que ele teria que percorrer, né, durante o encarnado. Aí pode acontecer desse jeito. E também tem outra questão, que às vezes ou o bebê ele pode nascer morto, que são os natimortos, né, os natimortos, não sei, ou ele falecer brevemente, às vezes com 3 dias de vida, enfim, né? Então, explicações para isso pode ser também, né, sobre ocorrer a prova para a mãe. Então, muitas vezes, quando esse aborto é espontâneo, ou se a criança ela vem a falecer logo a partir do nascimento, após o nascimento, é bem provável que seja uma prova para a mãe. Acredito que é para aquela família, assim, né? Para os responsáveis. É óbvio que para a mãe é maior, porque ela carrega a criança ali, né? Mas eu acredito que para os responsáveis em si. Então, essa é uma possível explicação que está na questão 347, que é de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento. E aí fala que, como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Então, essa é uma possível também, né, é a explicação, mas vamos focar nos abortos, gente. Então, o aborto espontâneo pode ocorrer tanto por uma prova da mãe também, não necessariamente só o espírito que desiste, né? Mas o que é mais contado, pelo menos que a gente vê na doutrina, é que realmente o espírito desiste daquilo que ele queria ser proporcionado para ele, né? Todas aquelas provas, expiações que já estava programado para ele. Mas enfim, eu acho que sobre a união assim do corpo e do espírito, eu acho que seria mais isso mesmo. Detalhe que às vezes quando o espírito desiste dessas provas e tudo mais, muitas vezes é porque o espírito é mais atrasado mesmo. Então ele desiste antes mesmo de realmente encarnar, enfim, realmente do corpo nascer, vamos dizer assim, né? Porque o espírito já vai ter nascido. Então seria isso mesmo, quando é mais atrasado. Aí isso é o caso do aborto espontâneo. Agora vamos ao aborto voluntário com a Bia. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bia da Mealc e, como a Mari já disse, a gente está tentando fazer um estudo bem teórico, sem opinião formal pessoal, e a gente está tentando fazer com que vocês entendam a visão espírita. Claro que todo mundo tem a sua opinião pessoal e a gente vai discutir isso mais pra frente. Para a gente entender um pouco sobre o que é o aborto, a definição dele é a interrupção da concepção de um espírito que foi designado a cumprir e pagar missões na Terra. Então, é como se você não deixasse, você interrompesse a chance de um espírito evoluir, entendeu? Mas claro, ele não vai perder aquela chance, ele vai entrar de novo na filinha de reencarnação e vai ter uma nova chance. Como a Maria já falou, a união do corpo com o espírito é formada por um laço fluídico, que, como ele é muito fraco, ele pode ser rompido pela própria vontade do espírito, dele recuar diante da prova que ele escolheu pagar na vida terrestre. E nesse caso, a criança não vive. Como ela falou, não existe isso de um corpo ser habitado por mais de um espírito, porque cada espírito tem o seu corpo. E não seria como furar a fila de outra pessoa, sabe? Porque a gente vai lá encarnar, tem o seu corpo, aí eu desisto. Aí quem tá atrás de mim tem que passar pelo processo que eu passei. Ela não pode chegar e pegar meu corpo, entendeu? Então, cada um tem o seu. A gente tem que entender que, por exemplo, se você estiver grávida e o seu filho que está predestinado para ser seu, desistiu, você não vai pegar outro. Aquele filho lá vai vir para outra mãe. É, a gente tem que refletir um pouco sobre qual é a importância de um espírito saber que ele vai nascer, sendo que ele já sabe que a vida dele vai durar poucos dias e ele vai morrer. Por exemplo, que ele sabe que ele vai vir com alguma doença que ele não vai suportar, como vocês já, eu acho que vocês já viram. Sempre estoura uma notícia de, por exemplo,
uma criança acéfala ou com alguma doença muito rara, nasceu e falou assim: olha, ela pode ter 20 dias de vida. A criança tem 5 anos, entendeu? Porque já aconteceu casos assim, extremos. Eu acho que a criança morreu depois, mas era para ela ter um período muito curto de vida e ela teve um período maior. Por quê? Porque é uma prova para os pais isso. Não é culpa daquele espírito que é morrer assim tão cedo, sabe? Porque a existência dele vai ser nula. Ele não teve tempo nem de pagar suas dívidas, nem de ter mais dívidas, né? Porque ninguém aqui sai dessa vida terrestre ileso. É, agora falando um pouco sobre o aborto voluntário, que foi o que a Mari deixou encaminhado para mim, vocês acham que é considerado crime interromper uma gravidez? Por exemplo, uma mulher foi abusada, ou mesmo por falta de responsabilidade, você tem um relacionamento e você acabou engravidando, mas você não quer ter aquela criança agora, você quer se formar primeiro e você quer interromper. Você acha que é considerado crime? Se vocês quiserem dar opinião pelo chat ou abrir o áudio, a gente vai estar ouvindo. É legal falar que é crime, assim, perante a doutrina espírita, tá, gente? Não, a Alice já puxa aí Sim, o livro dela e já fala todos os crimes. eu Nada ia contra, Mari, É pode fazer crime, isso. sim, que ela tá zoando. Eu É ia falar verdade, Lucas. depois, no final, não era pra dar a resposta agora. Mas e aí, o que a Alicia tava falando? Não, não, eu tava zoando junto com a Mari. É porque pelas leis, né, brasileiras, pelo Código Penal, é crime, salvo as exceções de se a mulher foi estuprada, ou se tem risco de morte para a mãe ou para o bebê, ou se o bebê for anencefalo. Perante a doutrina, não sei muito bem, mas, né, aquela Por isso que a Uhum. gente tá aqui hoje, pra descobrir, não é mesmo? exatamente, é isso daí é com vocês, sabe? Aquela coisa. Olha, a Bruna falou, depende. Eu acho que tudo tem que ser analisado de acordo com a intenção e pela situação. Argumento válido. O Guto falou, o Guto é Demial, que, gente, ele sempre tá presente, eu acho isso o máximo. O Stephen Hawking era pra ter morrido com mais ou menos 21 anos, mas ele sobreviveu a 77. E depende da situação, ele também opinou isso. Eu não sabia essa do Stephen Hawking, eu achei. O Guto é perfeito demais. Sim, e assim, gente, ele tem. Ele é muito novinho e ele é super dedicado. Mas então, gente, vocês falaram depende. De acordo com o Livro dos Espíritos, em qualquer época da concepção, da gravidez, é considerado crime pelo simples fato de você transgredir uma lei divina de Deus. Então, você está impedindo aquela alma de suportar as provas, já é considerado um crime, porque nenhum espírito tem direito de decidir sobre a vida do outro, não é? Eu pesquisei e pelo Livro dos Espíritos estavam falando. Ninguém tem o direito de decidir sobre a reencarnação do próximo, a não ser Deus. Então, se está destinado, vai acontecer, e se não tiver destinado, não vai acontecer. Tá prescrito antes. E falando desse ângulo, parece válido. Sim. E em caso de risco da saúde da mãe, aquela gravidez é perigosa para a mãe que vai receber, conceber, eu não sei, o bebê. Vocês acham que é certo você sacrificar o bebê para salvar a própria vida da mãe? Ou a mãe tem que se sacrificar para nascer um novo espírito? O que vocês acham? Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. Gente, fala com a gente, por favor. Eu Calma acho aí. que é muito complicado, assim, se posicionar vendo isso, mas não sei, eu acho que parte de mim acredita que não seria. Ah, não sei, mas talvez abortar.
o risco de vida. Por exemplo, uma criança foi estuprada e tá grávida, ela vai morrer. Tipo, não sei se. É porque para ela pode ser uma prova, entendeu? Então, não sei me posicionar sobre isso. Olha, teve gente que pediu para eu repetir. A pergunta foi o seguinte: em uma situação que a gravidez vai prejudicar a saúde da mãe, ela pode morrer durante essa gravidez, pode acontecer alguma coisa grave com ela em relação à saúde, e ela já sabe que isso foi diagnosticado. Por exemplo, a gravidez não está se desenvolvendo no útero, está se desenvolvendo numa trompa. Vocês acham que é preferível salvar o bebê e não abortar ou salvar a mãe e abortar? Calma, deixa eu ler todo mundo aqui. Então, Guilherme e a Bruna já acabou com isso tudo, é isso, amados. Beijos, foi muito O bom Guto conversar com você. falou. O Guto falou, olha, eu acho que pode porque fica meio a meio. Eu também fico indecisa, assim, porque depende da situação de cada espírito. A gente nunca vai saber quem tá predestinado para acontecer isso e quem realmente foi vítima de um livre-arbítrio errado, né? O Guilherme, preferível que se mantenha a vida da mãe, do espírito já encarnado. Eu tenho certeza que ele olhou no livro dos espíritos e depois comentou aqui com a gente, porque estava exatamente escrito assim, Guilherme tem razão. Ei, Guilherme. Na visão espírita, eles dizem que é preferível salvar a vida que já existe, que é a da mãe, do que a vida que ainda não existe, que é a do feto. Ele vai ter outra chance de reencarnar, mas a mãe ainda tem o que pagar, o que cumprir, ela ainda pode não ter atingido a sua missão. Então, é preferível deixar ela continuar a viver e abortar do que o bebê nascer e acabar sacrificando ela. A Bruna, eu acho que a vida da mãe, porque já está em andamento, já deve estar em processo encarnatório. É preferível ser mantida no lugar da vida do bebê. Também estava certa, certeza que ela olhou no Evangelho também. No Evangelho, no livro Ela dos tá trabalhando, acho que ela não olhou. Mas talvez antes de vir pro sul dela tenha olhado, talvez. Não sabemos. Talvez. A Raíssa, vendo assim, a mãe. A Fernanda, salvar o bebê e não abortar. Assim salva a mãe e o bebê. Mas então, nesse caso, a saúde da mãe está em risco. Então, a mãe vai morrer se o bebê nascer. Entende? Sim. Algum tem que ser sacrificado. O Guto, se ela morrer, teria que salvar, que teria sua vida tirada por causa do bebê. Mas se sobreviver, o bebê morre. Considera a atitude de autodefesa. Sim, pode ser visto desse ponto também. A respeito desse tipo de assunto, eu vi até mesmo um filme que só é válido que o aborto se a mãe correr risco de vida. Sim. Depois fala o nome do filme, José. Só pra Fala pra falar. gente que a gente recomenda. Indicação. Ô louco, a Bruna já confessou aqui, passei a tarde inteira estudando sobre aborto. Brincadeira, eu tenho certeza que é verdade. Ai. Sem A Ana Carolina, a Carol, né? Ela falou que o Guilherme pegou na Kardecpedia. Certeza. sem contar que continuar a gravidez pode matar os dois. Sim, porque em muitos casos nem o bebê sobrevive, né, gente? E sobre o filme, eu vi no início desse ano. Eu esqueci. Triste. Poxa, Se você achar, recomenda pra gente. Mas então, gente, como muitos já acertaram aí, é preferível que se salve a vida que já existe, que é a da mãe, do que a vida da criança que ainda não foi concebida. Ela não tem a consciência ainda do que está acontecendo, ela não tem a vida dela ainda. Tipo, ela é viva, mas ela não veio ao mundo. Então Mas eu acho legal falar, desculpa te interromper, Bia. Porque assim, a gente sabe que a justiça divina, ela existe. Nós respondemos pelos nossos atos, nosso livre-arbítrio e tudo mais. Então, essa questão de que entre salvar a mãe e o bebê não tira a responsabilidade dela ou as consequências que ela vai ter a partir daí, né? É porque quando a gente entende essa visão espírita, a gente vê que é melhor a gente continuar, vamos dizer assim, com a pessoa encarnada do que com a futura pessoa que vai nascer.
Só que isso não significa que a mãe vai ser feliz pro resto da vida, vai viver super contente, não é isso, tá? A justiça divina, ela existe, né? E assim como essa mãe que abortou, todos nós aqui, nós respondemos pelos nossos atos, nosso livre-arbítrio. É legal colocar assim, porque senão às vezes parece que a gente tá passando a mão na cabeça da mãe, né? Justificando tudo que ela fez. Mas não é assim, né? É preferível a gente salvar a vida, a gente, né? Eu sou médica agora. É preferível que salve a vida da mãe do que a da criança, porém, vamos todos responder, gente, pelo que a gente faz, o que acontece com a gente. É igual a gente falar também, porque senão, né, a mãe sai a Sim. santa lá, gente, mas não é isso. No final, a gente vai falar sobre o julgamento de terceiros. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre o que a mãe deveria fazer nesses casos. Mas calma. Para eu fechar esse pensamento de aborto voluntário, eu queria falar para vocês o que acontece com o espírito que foi rejeitado numa situação dessas. Em situação de aborto voluntário, o espírito que estava destinado a habitar o corpo é considerado como se ele tivesse uma existência nula a se recomeçar. Porque ele teve aquela chance de existir, ele estava encaminhado, mas foi impedido. Então foi nulo o processo dele. Mas ele vai ter a chance de recomeçar e poder ter outra chance de evoluir na Terra. Tipo, não é porque ele foi rejeitado que acabou a chance dele, agora ele vai esperar mais de 70 anos para voltar. Não, ele nem teve a chance de voltar e tentar. Então ele vai voltar, ver qual vai ser o próximo corpo dele, aceitar as novas missões, aceitar as novas provas que ele tem que fazer e ele vai se encaixar em um novo corpo. Não é certeza que ele volte na mesma família, com os mesmos espíritos ao seu redor, com as mesmas influências. Ele pode voltar em uma situação totalmente diferente, mas ele vai ter a chance dele. Todos nós temos uma segunda chance. E agora eu passo a palavra de novo para Mari. Segunda, terceira, quarta, quantas chances for preciso, né, gente? Porque a gente não aprende fácil, né? Mas fazer o quê? Agora, amados, eu vou mandar um link para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que vai. São duas perguntinhas, porque assim, de acordo com o título do nosso estudo, e o foco aqui é a gente conversar sobre. A gente passa a base da doutrina, mas é legal a gente trocar ideias também. Então, são duas perguntas que... Ai, gente, depois eu leio o que a Maria falou. Mas são duas perguntas que vocês não são obrigados a responderem as duas, tá? Se vocês acharem só pontos negativos ou só pontos positivos, coloquem o que vocês quiserem. E as respostas a gente não sabe quem foi, tá, gente? Então a gente vai ler no final, aleatório, pra gente comentar. Porque às vezes a gente deixar pro final e falar, alguém quer comentar? E ninguém comenta. Então a gente vai comentar as respostas de vocês, tá? Mas aí não é obrigado a responder os dois tópicos, tá, gente? Fiquem à vontade. E agora espero que eu vou ler da Maria. A justiça divina também leva em conta a nossa ignorância, né? Quando surgem algumas discussões em torno da legalização do aborto, a gente tem que incluir as pessoas que não têm a nossa crença. Assim, o julgamento delas teria um peso diferente de quem já tem consciência de um cristão, por exemplo. Gente, mas uma pergunta muito complexa? Calma, ó, eu vou entender. Eu deixo para vocês, você fica à vontade em responder. Gente, a Bia, companheira, né? Gostei dela, gente, gostei. Mas, ó, tem como se falar por áudio, linda? Mas, deixa eu ter... Ai, maravilhosa. É porque, assim, toda vez que a gente entra na discussão do aborto, né, principalmente em termos legais aqui do Brasil, a gente tem que levar em conta que são 200 milhões de pessoas vivendo no mesmo ambiente que a gente, sob as mesmas leis, e que são pessoas que têm crenças diferentes, né? E querendo ou não, a gente sendo espírita, a gente tem uma consciência de que o aborto não é uma coisa boa, assim, pelo menos, né? Eu não faria, assim, eu acredito que muitos espíritos também não fariam. Mas também tem muita questão individual. E no plano espiritual, eu sempre fiquei pensando muito qual seria o tipo de julgamento, né? Quando a gente leva em conta que a gente tem uma concepção de vida diferente, valores diferentes que outras pessoas.
E uma vez eu estudei sobre, só que era outro assunto, né? Que a nossa ignorância, ela influencia também nos nossos atos. E o que leva a julgamentos diferentes é pesos e medidas diferentes, né? Acaba sendo assim, entre aspas. E aí eu sempre fiquei na dúvida, assim, seria, como fala, seria viável legalizar o aborto e aí deixar que a justiça divina julgasse corretamente as pessoas pelos valores que elas têm? Eu sempre fiquei nessa dúvida. Eu não sei se deu para Ótimo entender muito questionamento. bem. Eu não sei se deu para entender Sim, muito Deus. bem. E aí, amados, vamos discutir sobre. Vamos discutir, porque eu não gosto da resposta pronta. Eu acho isso um saco. Mas, a respeito da gente ter uma consciência de todas essas consequências que o aborto traz e tudo mais, eu acho que, assim, aquela frase, quem é muito dado, muito é cobrado, eu acho que ela funciona, assim, nesse caso. Porque, por exemplo, se nós temos esses valores espíritas, esses conhecimentos, esse esclarecimento do que pode acontecer, tanto para a mãe quanto para o espírito que foi abortado, eu acho que no plano espiritual a gente vai ser muito cobrado justamente porque caso a gente abortasse, vamos dizer assim, caso eu aborte com todo o esclarecimento que eu tenho na doutrina. Então, no plano espiritual, eu acho que eu seria muito cobrada, porque eu sou consciente disso, e mesmo assim eu fui lá e pratiquei por N motivos, né? Enfim, tem vários motivos aí que se a gente for elencar todos, realmente dá muitos estudos assim, né? Só que assim, ao mesmo tempo, é difícil a gente falar como que aconteceria esse julgamento divino, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a justiça divina, ela existe, eu acho não, né? Isso eu tenho certeza. Que ela existe, porém, assim, cada um vai ter as consequências conforme o grau evolutivo, conforme o que foi feito enquanto encarnado. Eu acho que até em tudo, não só questão do aborto, como que eu levei a minha vida inteira. Enfim, eu acho que são muitas condições, assim, para que realmente essa justiça divina ela aconteça. E vai acontecer, a gente querendo ou não. Mas eu acho que com pessoas, isso não só com aborto, qualquer assunto que a gente sabe que é viável a gente fazer ou é viável a gente não fazer, eu acho que vai ser cobrado. Se a gente tiver consciência disso, vai ser muito mais cobrado, porque as pessoas que não sabem disso ainda têm uma desculpa para se esquivar das consequências. Não que elas vão, porque eu acho que as consequências vão chegar independente se elas souberem ou não. Mas eu acho que para quem tem esclarecimento, às vezes é uma consequência a mais, assim, sabe? Mais pesado. E sobre a questão da legalização, gente, bora conversar. Quero ouvir vocês. Ou sobre essa questão também que eu falei agora, pode falar. Gente, eu queria dar só uma palavrinha sobre isso que ela comentou, sobre as diferentes crenças. Apesar das coisas que vocês acreditam, que nós acreditamos e que os outros acreditam, por exemplo, tem muitas pessoas espíritas que abortariam, muitas pessoas católicas que abortariam, evangélicas, protestantes que abortariam ou não abortariam, que seriam indiferentes das suas crenças. Por quê? Porque cada um de nós tem um livre-arbítrio. Nós vamos responder pelas nossas decisões e pelas nossas ações. Não é, você tem que considerar as coisas da sua vida pelo que você acredita e pelas coisas que você está vivendo. Você tem que saber que é uma coisa que você vai conseguir levar para frente e não sentir um peso na consciência. Se a pessoa quer abortar porque ela sabe que vai ser melhor para ela, no caso da mãe que tem risco na gravidez. Se ela tem um peso na consciência por ter impedido uma vida, mas mesmo assim ela fez porque ela não queria morrer, Deus vai julgar ela de uma forma diferente do que ela vai julgar uma pessoa que não teria consciência do que está acontecendo, sabe? A pessoa foi lá, só abortou por uma irresponsabilidade, ela vai ter uma consequência diferente da mãe que abortou Sim. por conta do risco da gravidez, entendeu? Então, diferentemente, ou acrescentando ao ponto de ser observado pelas crenças, cada um tem os seus valores. Desde o início, temos o nosso livre-arbítrio, cada um tem a sua opinião, o seu jeito de ser. Então, o que vale mesmo é a nossa própria prisão, a nossa consciência, o que nós vamos nos julgar, entendeu? Isso que eu acho que é Gente, o a mais Bia tem que fazer psicologia lá. Isso que eu
acho que é Brincadeira, o mais pode completar. importante. Mas era só isso mesmo. Pode ler os comentários que eu tô vendo que o chat tá atorando aí. O Guto falou. Acho que não, pois como você mesmo disse, existem crenças diferentes e seria muito estranho para um ateu, por exemplo, ter que ser julgado por um ser que ele não existe na concepção de mundo dele. E viveríamos em um lugar autoritário como na Idade Média. A Raíssa, eu acho que a pergunta dela leva muito em conta daquilo que nós que estudamos seremos mais cobrados do que uma pessoa que não tem a mesma consciência. A mesma coisa que a Mari. Linda. O Vinícius, também acho, Guto, só que a lei de Deus é universal. As penas podem ser atenuadas, mas certo para Deus vai ser igual para todos. Sei lá, só acho. Eu também acho, Vinícius, eu também acho. Pode haver problemas quando a pessoa é forçada a fazer o aborto? Define forçada. Porque, assim, eu entendo que a pessoa pode ser pressionada por N pessoas, por N situações. Né? Agora, forçada, eu não sei. Eu imagino uma pessoa sendo Não sei. forçada. Imagina uma adolescente engravidar e a família não querer levar à frente aquela gravidez e ela ter que ser forçada a interromper. Ah, sim. Porque é a família que vai ter que pagar os custos do bebê. Isso é um ponto importante que eu não tinha pensado nem considerado. O que vocês acham, gente? Eu nem tô vendo as respostas ainda que vocês mandaram, mas eu vou ver no final, tá? Ai, meu Deus, espera aí. Eu acho que é a Flávia, né, que tá no DM. Uma colocação é que, na verdade, não é Deus quem nos julga, e sim nós mesmos, nossa consciência, e justamente por isso, por ser medido por nós mesmos, ainda que inato, todos nós temos a centelha divina e os princípios morais em todos nós. Isso que eu falei. Sensacional. Sensacional. A gente acha que a gente vai ser julgado só quando a gente passa 10 para melhor. Mas, Gente, falando de julgamentos, eu já vou fechar aqui sobre a parte que eu falei do julgamento de terceiros. Pelo que a visão espírita diz, não são válidos os argumentos ou opiniões de quem está de fora e não está sentindo na pele. Por exemplo, aquele caso da criança que foi abusada e ela teria um filho e muita gente estava lá na porta do hospital chamando aquele médico de assassino. Aquelas pessoas não estão vivendo na pele daquela criança, entendeu? Elas não podem opinar. Quem pode opinar são os pais que teriam as decisões de acordo com o livre-arbítrio e a pessoa que está gestando, né? Porque, querendo ou não, é ela que vai ter que sofrer todos os processos de ou aborto, ou parto, ou enjoos. É a pessoa que está ali vitimizada. Então, o julgamento serve para nós mesmos. Quando nós temos um caso de gente que está grávida ao nosso redor, algum amigo ou familiar está querendo abortar, é aconselhável que você não dê a sua opinião. Você pode falar de um ponto de vista religioso, mas você pode falar de um ponto de vista considerando como eu posso falar? Considerando eu não sei a palavra. Considerando, tipo, o estado daquela pessoa. Tanto financeiro, quanto psicológico, quanto familiar, se ela vai ter um apoio, entendeu? Eu não consegui achar a palavra, mas eu acho que eu expliquei. E aí você tem que dar. Não tem que atrapalhar a pessoa, porque às vezes o que você fala fica na consciência dela, entendeu? E isso atrapalha, não ajuda. Você pode estar querendo ajudar, mas você não tá ali vivendo, você não vai ter que cuidar de um novo ser, você não vai ter que ser responsável pela criação e desenvolvimento de valores de um novo espírito. Então, é aconselhável muitos ou sites que eu pesquisei, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre o aborto, diz que as decisões têm que ser tomadas por quem está passando aquele momento. Quando a gente acha que a gente está querendo ajudar, muitas vezes a gente atrapalha, mesmo que não é intencionalmente, sabe? Então, dar opinião sobre uma coisa que você não é formado no assunto
ou que você não está passando, não é a melhor opção, sabe? Eu não sei se alguém aí tem alguma coisa a falar que já passou por isso, mas se vocês quiserem continuar conversando, a gente pode falar sobre os julgamentos também. Bia, e Mari, né? Que vocês estão falando mais. Eu acho que é exatamente por isso que eu sou a favor do aborto, porque, tipo assim, da legalização do aborto. Porque, por exemplo, eu não concordo, eu não faria. Eu concordo em certos pontos, mas eu não faria. Então, tipo assim, outra pessoa pode querer fazer. Então, você proibir aquela pessoa de fazer, você tá colocando a vida dela em risco, sabe? E a legalização do aborto é por várias mulheres que não pensam da mesma forma que a gente, que estão passando por situações mais difíceis. Exatamente nessa situação e que a gente não tá passando por isso. Então, a gente não tem como definir que ninguém pode fazer o aborto. E não é legalizado de algumas formas, mas muitas mulheres fazem. Em outros países são feitos, tipo assim, escondido, e muitas mulheres morrem fazendo aborto. Então, eu acho que eu concordo com a legalização, não porque eu faria, e não porque eu quero que um espírito seja brecado de evoluir. Não é por isso. É porque outra pessoa está passando por uma coisa que talvez ela precise daquilo, sabe? Uhum. Olhando pelo seu ponto de vista, é sim considerável o que você falou, mas eu pensei aqui pelo lado das pessoas irresponsáveis que não facilitaria o processo das pessoas que estão simplesmente impedindo a vida do outro para não ter que assumir aquele compromisso. Você não acha que a gente estaria facilitando o aborto para aquela pessoa? Porque às vezes muitas pessoas não cometem o aborto porque não querem fazer fora da lei ou que não querem sofrer uns riscos. Seria mais consciente se a gente legalizasse? Seria mais saudável. Tipo, sim, eu acho que é porque o acesso ao aborto é uma coisa que, por exemplo, não cabe a gente definir, sabe? Então, tipo, por exemplo, vários homens definiram que o aborto não pode ser legalizado, mas homens nem engravidam. Então, tipo, desde quando cabe a eles definir o que inúmeras mulheres precisam? Então, quando a gente chega nesse ponto de que a gente pode incentivar outras pessoas a fazer, eu acho que a gente chega no ponto de que não cabe a nós julgar se elas vão fazer, se vão começar mais pessoas a abortar, sabe? Eu acho que a responsabilidade é exatamente de pessoas que morrem por não fazer, de pessoas que precisam daquilo. Então, é melhor você dar acessibilidade do que tirar e ter um problema ali bem maior, sabe? Eu concordo Entendi. nesse ponto, que eu sou... Porque eu acho que a palavra facilitar, ela não deve ser, assim, muito utilizada nesse sentido. Porque a gente acaba... A palavra não seria facilitar, porque, assim, se a pessoa quiser fazer o aborto, ela vai fazer de qualquer maneira, sendo legalizado ou não. A diferença da descriminalização seria uma questão de saúde pública mesmo. De segurança também. Assim como a Raíssa falou, assim, a vida daquela pessoa, daquela mulher está em risco. Então, porque assim, quem é rico, as mulheres de classe mais alta, elas abortam com a total segurança. Elas vão no médico, sim, oferecem um valor para o médico, né? Agora, as pessoas que têm uma situação de renda mais baixa, elas não têm os mesmos privilégios nesse sentido e acabam, às vezes, perdendo a própria vida porque o aborto não é feito de uma maneira adequada, vamos dizer assim. Através mesmo da violência, né, contra a mulher. Entendi. Aproveitando que vocês estão falando de pontos de vistas, Mari, já lê aí o que o pessoal falou no questionário. Sim, senhora. Só um instante. Ó, eu vou ler quem colocou os pontos positivos primeiro, tá? Colocaram menos crianças abandonadas, qualidade de vida. Depois, proteger uma encarnação em caso de riscos físicos e psicológicos para a mãe. Sim, então proteger a encarnação da mãe, no caso.
A mãe pode ter uma vida salva, e se caso ela não abortar, os dois podem desencanar, é ótimo. Desencarnar. Sensacional. Agora, de negativo. Alguém quer fazer maiores colocações dos positivos? Alguém discorda com algum dos fatores? Vou continuar então, amados. De negativo agora. Se feito de forma incorreta, muitos problemas físicos para a mãe, além dos psicológicos também, já que a mulher tem zero acompanhamento. Realmente. De negativo, interromper uma encarnação, adquirir faltas e expiar. Depois, outro ponto, impedir de um ser encanar. Eu tô com encanar na cabeça, né? Encarnar. Eu acho que nós já comentamos, assim, né? Um pouquinho por cima de cada um. Se alguém quiser mais falar. Mas, assim, ó. Eu acho que, de ponto negativo, até que o estado aqui, que a gente já comentou no começo, talvez a falta mais grave realmente seria impedir o plano daquele espírito. Porque nós não somos Deus. Nós não vamos falar, nossa, esse aqui vai viver, esse aqui vai morrer, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assim. Então, assim, realmente é infringir uma lei divina, uma lei de Deus. Então, acho que essa é, assim, a pior consequência de todas. A gente impedir que aquele espírito tenha oportunidades de evolução, de provas, expiações e tudo mais. Agora, sobre os pontos positivos, eu acho que estão certos também. Certos assim, né? A gente pode discutir, obviamente. Mas essa questão de crianças abandonadas, eu acho que, não sei. Porque assim, ó, trazer a criança ao mundo não significa que a criança vai ser acompanhada. A criança pode ser abandonada também. Então, não posso dizer. Não sei. Enfim. Mas eu concordo. Concordo, é um ponto positivo. Alguém ia falar ou eu que escutei coisa? Eu quero falar. Tá, pode falar, amiga. Sobre o que as meninas estavam falando, sobre a legalização ou proibição e etc., se a gente for pensar, né, fomos criados simples e ignorantes. E por que Deus não deixou a gente, tipo, perfeitinho, moralmente, intelectualmente, para a gente vir e ralar e conquistar tudo isso, né? Por uma questão de que mérito que a gente ia ter e que isso iria agregar em nós, né, na nossa encarnação diante disso. E, assim, ao longo da evolução toda da humanidade, a gente vai caminhando para cada vez mais sermos mais instruídos, no sentido de não ter tanta necessidade de questões tão proibitivas. Então, se a gente for pensar quando Moisés veio, né? Tinha lá a lei de Talião e etc. E depois Jesus veio e pregou a lei de amor, tanto para melhor nós, depois de termos nos desenvolvido nesse sentido. Desculpa, meu irmão ao fundo. De depois de nos tornarmos mais instruídos e conseguirmos trabalhar a lei de amor. Então, a minha visão é de que cada vez mais as coisas se tornem menos proibitivas, porque vamos ter cada vez mais instrução para sermos, para discernir, né? Termos os nossos valores e discernir do que seria certo e do que seria errado para nós, porque cada um, né, tem seus valores, etc. E isso vai evoluindo de acordo com a sua evolução. E é muito importante, né, a gente, tanto igual todo mundo ressaltou aqui, existem valores diferentes, então, se a gente for falar em questão legislativa, o Estado é laico. Então, a gente não tem que colocar a nossa opinião enquanto religioso lá. Mas pensarmos cada um sobre nós, sobre lei divina, etc., no Evangelho fala que a ausência do bem é o mal. Então, a gente vai começar a proibir os outros de não praticar a caridade. Então, é uma transgressão de uma lei divina. Então, não faz muito sentido ter que se criar tantas leis proibindo tudo isso, sendo que, na verdade, tudo tem que passar de acordo com a nossa evolução e os nossos valores.
E além de tudo que o pessoal falou sobre políticas públicas e etc. Continuando o que a Flávia falou, o Estado é laico, porém nem tanto. Porque se você for pegar tudo que os ministros, por exemplo, defendem é, pela não descriminalização do aborto, a maioria é baseada em Bíblia, em testamento, em whatever. Então, tipo assim, querendo ou não, eles enfiam ali, ó, goela abaixo, as ideias deles, né? Exatamente. Em tese na prática não é laico, não. E isso dificulta a nossa evolução, tanto quanto aqui encarnados, né, quanto no espiritual, que nem a Flávia falou. Para que esse tanto de regra para falar o que é permitido ou não? Se as leis divinas estão na nossa consciência, por que a gente precisa de tanta regra, assim, para seguir o bem? E só que por enquanto é necessário, e é necessário também fazer mudanças, porque não está atendendo todo mundo. Que nem a criança de 10 anos que foi abusada por muito tempo, engravidou e teve que esperar a justiça decidir se ela podia ou não realizar o aborto. Uma criança de 10 anos. Então, assim, ela se encaixava em tudo que a Constituição Permite. fala que pode, exatamente, permite fazer o aborto, mas tinha que ter alguém lá para decidir se ela podia ou não abortar. Inclusive, foi um homem que decidiu ou não se ela podia fazer o procedimento. Então, assim, por Mínimo, eu essas acho que. mulheres, então, é por essas mulheres e por outras também que a gente sabe que a maioria que aborta clandestinamente são mulheres de baixa renda, Sim. muitas também foram abusadas. Então, são por essas que a gente precisa de uma legalização para, sabe, é uma questão de saúde pública mesmo. E eu acho que o mundo só vai evoluir, assim, o Brasil, por exemplo, quando a gente permitir que cada uma decida o que faz. Por mais que vá sofrer as consequências depois, no mundo espiritual, por exemplo, isso é uma escolha da pessoa. Não é o Estado que tem que cagar a regra, falando, nossa, você não vai fazer, você vai fazer. Não. Então, tipo, é uma escolha da pessoa. Só isso mesmo, amor, e beijos. Ai, Sobre essa questão de. Ai, amiga, pode falar, pode falar. eu só ia comentar bem rapidinho que eu acho muito importante também quando a gente tá falando de aborto, de colocar a responsabilidade que o homem tem, tipo assim, o parceiro, né? Porque muitas das vezes ele, óbvio que ele não vai ter uma gestação e ele não vai abortar, mas a responsabilidade dele é de 50%. Então, você, homem que engravida e acha que, tipo, não vai ser cobrado, você vai ser cobrado também. Você vai ser cobrado por abandonar um filho, você vai ser cobrado por não querer ter aquela responsabilidade de poder forçar a sua mulher a abortar. Então, acho que a gente tem que levar muito em conta também que a responsabilidade não é só da mulher, porque ela não fez o nenê sozinha, né? E eu acho que é muito importante a gente realçar quando a gente tá falando disso também. Sim. Aliás, sobre esse ponto, José, você já fala, calma aí, amado. Sobre esse ponto, essa participação do homem, do pai, enfim, eu assisti uma entrevista do Divaldo, acho que faz um pouquinho de tempo, acho que não foi esse ano. Mas enfim, eu assisti esse ano, a entrevista que não foi gravada esse ano. Mas ele coloca o papel do pai como realmente 50%. Porque o pai, ele tem um dever da paternidade a partir do momento que ele fecunda o óvulo da mãe. Ele, o espermatozoide, né? Não o pai. Vocês entenderam a aulinha de ciências aqui, né? Mas, enfim. Então, assim, tanto a mulher tem um dever da maternidade, o pai também tem um da paternidade. E o Divaldo coloca que ele é corresponsável pela vida daquela criança, daquele feto, e até ela completar 18 anos. Então, assim, isso eu acho que passa muito despercebido, né? Essa responsabilidade do homem em relação à mulher abortar ou não. E eu realmente acho muito importante trazer esse assunto, porque o pai tem o dever da paternidade, né? Então, assim, vai ser cobrado dele também, não é, amados? Mas, enfim, José, pode falar, amado, fala, fique à vontade. Olá a todos. Sobre esse tipo de situação,
eu cheguei a ver que, assim, até mesmo aquelas pessoas que ficam falando que, olha, fazer esse tipo de coisa é um absurdo, é uma coisa errada. Mas a pessoa pode provavelmente ter amante, meio que, não posso dizer, olha, ter alguma relação extraconjugal com outras pessoas, com prostitutas. E assim, a pessoa fala, olha, eu acho isso um absurdo. Daí a pessoa é meio que hipócrita também. Ainda mais quando a pessoa prega isso e chifra a esposa, e também sobre essa questão de, por exemplo, pessoa meio que ser meio que pagar programa escondido da esposa e enfim, a hipocrisia que eu acabei de citar. Infelizmente é que assim, eu tô um pouquinho nervoso, desculpem, tá, pessoal? Bom, era só isso Eu tipo acho de coisa que eu ia que comentar. eu Obrigado. acho que cai sobre o assunto do arrependimento, não, do julgamento, de novo, né? Ai, gente, vamos cada um cuidar da nossa vida, né? Da sua vida, quer dizer, da nossa não. Enfim, né? Eu acho, amados, que era isso que a gente tinha para conversar. Se alguém quiser fazer colocações, novas discussões. Não, eu queria achar um Vamos tempo aberto. aqui para exaltar o Ai, conhecimento gente, do Augusto. Como que ele sabe disso? Ele, eu parei, eu não sei nem onde que eu parei de ler. ele falou assim, ó, um comentário aleatório que veio na minha cabeça. Vários animais cometem aborto, como por exemplo uma mãe hamster, quando tem 7 ou mais filhotes, elas comem de 7 ou mais filhotes. Que isso, menino? Já que vão ficar subnutridas e não teriam forças para passar seus genes para frente. Então, é melhor manter um número controlado. Que outro exemplo são os peixes, que após as fêmeas botarem seus ovos, os machos ficam fecundando e alimentando quando todos nascem. Os retardários ficam e eles devoram os poucos que ficarem. Gente, eu não sabia disso. E ele arrasou nesse conhecimento. Eu fiquei de boca aberta. Vai ler os próximos, amigo? Leia. Ah, eu nem vi que tinha próximo, achei que vocês já tinham comentado. Tá bom. Onde nós paramos? Continuação do Agora é comentário do Gui. anterior. Calma, eu acho que ele falou que deu limite de palavras. Para ter mais chances de passar os seus genes para frente, porém somos seres monogâmicos, ou pelo menos a maioria de nós. Então isso pode impactar. Usa até termo difícil, gente. O Augusto é demais. A Bruna, pensando no que a Flávia falou, fiquei pensando que a proibição, seja do aborto ou seja de qualquer outra coisa, ela só máscara, eu não sei como fala essa palavra, a realidade. Porque uma pessoa, inclusive, pode não praticar o aborto por ser proibido por lei, mas aborta psicologicamente, criando o filho com maus tratos, violência e etc. Por isso, impor a lei do amor não é a saída. Impor a lei do amor não é a saída. Ela precisa vir de dentro. Sim, também acho. A Bruna também arrasou com essas belas palavras. Faltou o do Gui, pulamos o Gui. O Gui, então, o Gui falou assim: como política pública, a proibição afasta qualquer assistência a essa mulher que pensa em fazer o aborto. Legalizar o aborto não é um incentivo ao ato, mas sim trazer essa pessoa à luz do assistencialismo público através de um psicólogo, assistente social, para poder dar um suporte e informar essa pessoa. Sim, eu concordo com vocês, com tudo que vocês falaram, porque tem muitos pontos de vista. E aquela hora que a Raíssa falou sobre a palavra não seria facilitar, eu usei aquele argumento, tipo, eu nem concordo com o argumento que eu falei, mas eu falei para ver se ela teria mais palavras para sustentar o que ela disse. Porque uma vez na minha escola teve
um debate sobre aborto e o professor, ele ficava mudando os pontos de vista. Se a pessoa era a favor, ele dava argumento contra para ver se ela sabia rebater. E quando a pessoa era contra, dava o argumento a favor. E aí a pessoa chegava ao ponto que ela ficava sem argumento, mas a Raíssa soube responder, porque ela falou certinho. Não é, a palavra não é facilitar. É só você abrir um meio mais seguro das pessoas que não têm condições nenhuma de fazer um aborto e você estaria ajudando a essas pessoas, e não. E aí, tipo, os outros que teriam responsabilidade deixa por livre-arbítrio, sabe? Que nem o argumento que você usou, Mari. Não é porque você deu à luz a uma criança que ela seria abandonada, né? Porque dar à luz não significa que que ela vai ser jogada ao mundo. Muitas pessoas podem cuidar, não só em orfanato, mas sei lá, as mães muitas vezes dão para parentes, já tem muitas histórias assim. Então, um argumento não é base do outro. Mas eu achei muito legal esses pontos de vista que vocês deram, porque quando eu tava fazendo esse estudo, eu não pensei em muitas coisas que vocês pensaram agora. Então, por isso que é importante a gente debater, né? Sim. Eu acho que é importante a gente debater não só a situação do aborto, mas eu acho que todos os assuntos que são tabus na sociedade. Porque se a gente for parar pra pensar, só é tabu porque não tem conversa. Por que a gente não pode chegar aqui e ficar conversando uma hora sobre o que a gente acha, o que a gente sabe? Né? E se a gente não fizer isso, vai continuar sendo tabu e ninguém vai falar nada e vai ficar tudo certo. Mas não é por aí, né? Eu acho que é. Ai, meu Deus, a Maria comentou. Concordo com a Bruna, a gente não tem quase nenhum mérito quando deixamos de fazer algo para nos beneficiar com isso. Quando temos uma consequência de ir para a cadeia ou ir para o inferno. É muito mais viável legalizar o aborto e dar apoio psicológico para a mãe para criar uma nova consciência coletiva, como se a gente fosse criança mesmo. Ai, Simone, perfeita. Amo você, mas enfim. Eu também acho. Nossa, daria um estudo inteiro para falar só da legalização do aborto. Estamos todos a favor. Mas o José quer falar? Quer falar, amado. Pode falar. Sobre o que aconteceu, sobre o que o Guto havia comentado, também sobre como criador de Garnizés, não riem, por favor. Meio que assim, sobre a questão de, por exemplo, as galinhas comem os ovos, meio que prematuros, meio que como se fosse a questão de alimento por falta de nutrientes, dependendo da situação que a galinha se encontra. E não sei se isso tem muito a ver. Caso isso tenha a ver com esse tipo de assunto, eu só queria adicionar em relação aos comentários que o Couto também estava fazendo. Vocês estão podendo me ouvir? Sim. Ok. Tá, legal. Mais alguém, gente, quer comentar? A gente já pode ir finalizando. Olha, Então eu achei vamos muito finalizando. produtivo a Não conversa vamos de finalizando. hoje. Só falei que eu achei muito produtiva a conversa de hoje, porque teve muita participação. Então, gente, eu amo que a gente conversa, porque eu nem tinha pensado nesses pontos de vista, tanto que o José falou, o Augusto falou, aprendi um monte de coisa que eu nem. Sim. Pronto, Então, agora gente, pode, né? amados, fica aí o convite para vocês trazerem temas polêmicos, entendeu? Tabus, que a gente gosta do que é polêmico, sabe? E o José quer falar, amado, pode falar. José? José. Ele saiu da reunião, gente? Eu não tô vendo. Saiu. Às José vezes a internet saiu. caiu. Poxa, Isso foi um não, José? Isso foi um não. Poxa, José, e agora? voltou, agora, José. Desculpa. José voltou. Comente. Questão do daquela pergunta que eu fiz. Por acaso se tem algum problema, caso se fazer esse tipo de coisa forçado. Ah, é verdade, desculpa. Eu falei que a gente ia concluir a sua pergunta. E aí fica pra gente discutir de novo. Ai, pode completar. Essa pergunta, assim, embora tenha saído sem querer,
Qual que foi a conclusão dessa pergunta que eu fiz? Ótima pergunta de novo, que não concluímos a sua pergunta anterior. Deixa eu falar sobre isso, então. Eu acho que, como a gente discutiu tipo, das penalidades, responsabilidades e tudo mais, por uma pessoa ser forçada, eu acho que acho não, tenho certeza, concepção que é a culpa, vamos colocar assim, por exemplo, é uma menina de 15 anos engravida e o pai e a mãe tá forçando ela a abortar. Ela vai pela cabeça dos pais, é uma menor de idade, os pais são responsáveis por ela não tem muito o que fazer, obriga, tal, faz. Aí vai muito do espiritismo fala do peso que tem. Por exemplo, uma pessoa que rouba um frango para dar de comer para uma família de 6 pessoas, que eles estão passando fome, óbvio que ele vai ser responsabilizado por isso, mas com uma carga menor, porque ele fez isso com fins dignos, vamos colocar assim, alimentar a família que estava passando fome. Agora, uma pessoa que rouba um mercado por vontade de roubar e gastar o dinheiro com sei lá o quê, essa pena é maior, porque a responsabilidade dele sobre isso vai ser muito maior. Então, para a menina de 15 anos que não sabia o que fazer e os pais ficarem falando na cabeça dela, vai abortar, vai abortar, vai abortar, ela vai sofrer as consequências, obviamente, mas eu acho que com uma carga menor. Agora, os pais que obrigaram isso, não era uma vontade dela, vão ser penalizados também junto, mas eu acredito que com uma carga de pena maior. Não sei se vocês concordam comigo, mas com o pequeno conhecimento que eu tenho, acho que é isso. Pequeno de quarto semestre de direito. Mas eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente Só ali? terminar de ler os comentários. Eu acho que é onde a gente parou. Da Maria Rita, né? Que ela falou, concordo com a Bruna, a gente não tem quase nenhum mérito quando deixamos de fazer algo para nos beneficiar. Amiga, já li esse. Você tem certeza que você leu? Absoluta, amiga. Leu. Já foi da Raíssa. E o do Guto? Agora é do Guto. Não, do Guto não. Os lagartos também comem os seus ovos quando estão sob ataque de um predador. Eu não sei como esse menino sabe dessas coisas. Eu acho que ele assiste muito Animal Planet. Eu vou começar a assistir. Mas o negócio do ratinho, do hamster, eu vi um vídeo dela, né? Comendo os filhotes. Eu fiquei, gente, que? Meu Deus. Ai, E aí o resto a gente só recebeu parabéns, gente. Eu adorei esse amado. estudo. Vamos você. Minuto da Terra é um canal no YouTube. Pode deixar que eu vou assistir para ficar a par dessas informações. Aqui a gente indica fontes, né, amados? A gente não fica só no básico. Aliás, depois a gente vai mandar um vídeo para vocês lá no grupo. Para quem também perdeu o estudo de hoje, ou se vocês quiserem receber um resuminho, tem 6 minutos, gente. É muito legal o vídeo. Fala sobre tudo que a gente falou, numa visão espírita, não tem visões pessoais, né? Pontos de vistas. E eu acho interessante vocês darem uma olhada, sério, vale a pena. É isso, podemos Eu acho finalizar. que é isso. Parabéns, pessoal. Ai, gente. O Muito pessoal tá obrigada. dando parabéns para vocês no chat. E eu deixo meu parabéns para vocês também por trazerem esse tema que é um tabu ainda na nossa sociedade, mas que é muito importante a gente discutir e conversar sobre isso, expor os diferentes pontos de vista e aprender, né? Porque a gente está aqui para aprender e evoluir. Então, parabéns. Próximo estudo, Caminho, vai ser a legalização da maconha. Vou estar trazendo esse tema pra gente. Sensacional. Enfim, é isso. E. Já quero. Foi da ideia. Eu só veio semana que vem se tiver esse assunto agora. Eu mandei da ideia. Eu acho que o domingo é daqui uma semana, mas eu vou propor esse tema, já fica registrado aqui
Nem legalização da maconha. Trazer pra você. Gente, Brindezinho do estudo vai ser mentira, vai não. Gente, Gente, a Tá pessoa se sendo empolga. gravado. Exatamente, Alice. tudo brincadeira, pelo amor de Deus. Deus tá Gente, vendo, Deus tá vendo. talvez não tá Ai, falando gente. que não, tô brincando. Quem vai fazer a Jardim prece aqui. final aí pra gente? Enfim, parabéns. E Obrigada. quem quer Fazer a Parabéns, prece pessoal. final. Parabéns.